Eu sabia que após um mês inteiro de ótimas leituras, leituras impecáveis, de vários favoritos, eu ia ler bombas catastróficas, mas não imaginava que elas iam se tornar as piores leituras de 2026, mas ainda estamos em fevereiro. Tá bom pra ti? Pra quem não me conhece, eu sou a Vives, eu faço conteúdo literário aqui no YouTube e nas outras redes também. E hoje a gente vai falar das minhas 2 piores leituras do ano até agora. E sim, a gente está em fevereiro e já temos 2 livros horríveis que vão me assombrar o resto da vida. Mas um eu terminei na força do ódio e o outro eu nem terminei. Eu deixei ali porque um já me traumatizou bastante o suficiente. Mas assim, eu tenho um box da Britney Sherry há 1 ano na minha estante. Eu só li Vergonha dela e eu até tinha gostado. Só que o box tava muito barato, tava tipo R$80, 4 livros. E eu pensei, por que não, né? Todo mundo fala bem desses livros, por que não comprar? Comprei, ficou 1 ano parado na minha estante e eu olhei e pensei, por que não ler um deles agora? Pra que eu fui inventar de fazer isso, gente? Por que eu fui fazer isso? Por que ninguém me avisou que era péssimo? Pelo contrário, falaram pra mim que chorou muito lendo, que era um livro maravilhoso, que não sei o quê. Vocês me prometeram. Vocês me prometeram. Por que vocês fizeram isso comigo, gente? Por que vocês fizeram isso comigo? Eu tô gag. Eu tô gag até agora. E eu estou falando do ar que ele respira. Se você quer ler esse livro, eu vou te dizer pra você pular ele, você não assistir, porque eu vou contar toda a história desse livro pra vocês terem ideia. Ó, até caiu um cisco no olho. Pra vocês terem ideia de quão horrível ele é, sabe? E eu não sou a favor de não leiam esse livro, ele é péssimo, porque eu acho que o livro pode não funcionar pra mim, no caso, né? E funcionar pra você. Mas se você tá curioso pra saber, fica aí e me diga o que você achou, o que você, né? Então, bora lá. E um ar que ele respira, a gente tem a história de 2 protagonistas que estão passando pelo luto, tá? Deixa eu só me lembrar o nome deles. Aqui a gente tem a história do Tristan e da Elizabeth. Como eu falei, são 2 personagens que estão enfrentando o luto. O Tristan, ele perdeu a sua esposa e o seu filho em um acidente de carro. E a Elizabeth perdeu seu marido num acidente de carro também, tá? Então, a gente acompanha eles nesse processo de luto. A Elizabeth, ela tá morando com a sua mãe e com a sua filhinha, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome da filha. Com a Emma. Tá morando com a Emma, sua filhinha Emma, tá? E daí ela decide voltar pra cidade que ela morava com o seu marido, né? Então, ela pega a sua filhinha, volta a morar na cidade que ela morava antes, numa cidade do interior e tudo mais. Só que chegando nessa cidade, ela pega e atropela um cachorro, tá? E daí, esse cachorro é de um cara extremamente rabugento, assim, de mal com a vida, e o cara é extremamente grosseiro com ela, chama ela de burra, chama ela de idiota, e dela fala, ela tá sendo super tipo, ai, me desculpa, atropelei seu cachorro, vou te levar no veterinário também. E dela foi lá, levou eles no veterinário, e o cara chamando a recepcionista de idiota, e chamando todo mundo de idiota, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que lá, e eu já fiquei meio assim, né, tipo, tudo bem que ela atropelou o cachorro dele, mas, sabe, não sei. Eu achei meio ok. Daí tá. Eles vão ser vizinhos. O Tristan mora do lado da casa da Elizabeth. Olha só que, né, que conveniente. Só que o Tristan, ele trata a Elizabeth muito mal. Muito mal, ele chama ela de burra, chama ela de um monte de coisa, fica desfazendo ela e a todo instante ele fica assim, porque eu sou um monstro, porque você não me conhece, eu sou um monstro, eu sou horrível, você não vai querer me conhecer, porque eu vou destruir a sua vida, ele fica assim, entendeu? E a Elizabeth, igual uma chonga, fica indo atrás dele toda hora, pedindo pra ele ficar um pouquinho com ela, e daí tá, eles estão conversando, porque a Elizabeth gosta de insistir, ela gosta de ser feito de capacho, tá lá em cima de uma lomba com ele, né? E ele beija ela. Ele beija ela, simplesmente beija ela. Tipo, chama ela de burra e um monte de coisa e beija ela, assim, do nada, beija ela. E ela fica tipo, oh meu Deus, oh my God,
E ela cai rolando. E daí ela se desequilibra e sai rolando lomba abaixo. Porque ele fala que ele não quer nada com ela. E vocês acham que ela desistiu de correr atrás dele? Não, ela não desistiu. Ela continua indo atrás dele incansáveis vezes. E daí aparece a amiga dela, que é a Feia, sei lá como é que é o nome dela. E a amiga dela no começo, assim, divertidinha. Só que ela pesa a mão demais. O que era pra ser divertido acaba sendo extremamente inconveniente, sem noção e chato. E daí, né, a Elizabeth tem um amigo, eu não lembro o nome do amigo, gente. Eu não lembro o nome dos personagens. Mas ela tem ali um amigo, e esse amigo era amigo do falecido marido dela. Só que o cara tá sempre em cima ali e tudo mais, e ela não quer nada com ele, né? Porque ela tá apaixonada pelo Tristan. Só que daí, depois ela insiste tanto, de ficar tanto na volta do Tristan, e ele cagando em cima dela, eles começam a fazer fornicações. Eles começam a ter relações. Mas o motivo deles terem essas relações é para eles se lembrarem dos seus respectivos maridos e esposas mortos. Tanto que quando eles se beijam, ela fica assim, você lembrou dela, não lembrou? Você lembrou da sua esposa, você não lembrou? Tipo assim, mulher, por que você quer que ele esteja te beijando lembrando da esposa morta? Vocês estão pegando o fio, vocês estão entendendo que eu tô... a minha dor, porque isso na minha cabeça não entra. E daí, pra superar esse luto, eles começaram a ter relações pra se lembrar de seus respectivos maridos e cônjuges falecidos, tá? Uma forma de encontrar, né, ali, sei lá o que eles querem encontrar nisso aí, os seus respectivos cônjuges. E daí tem uma cena que pra mim é muito bizarra, que ela começa a se amar sozinha, sabe? Ai, gente, que constrangedor. Mas ela começa ali, sabe, a se amar sozinha, pensando no Tristan fazendo isso com a esposa morta dele. 1 minuto de silêncio. E daí, eu tava lendo isso no ônibus e eu tava tipo... Eu tava tendo um faniquito, eu tava tendo um treco, eu tava passando mal, porque pra mim isso tava sendo extremamente bizarro, tava sendo nojento, pra mim tava sendo nojento. Gente, tem tantas formas de superar o luto e não precisa ser dessa forma. E olha que eu já li muito livro de luto e eu nunca vi uma pataquada dessa, pelo amor de Deus. Daí tá, né, continuemos, tá, continuemos. E daí tem esse amigo dela que fica na volta e todo mundo fala mal do Tristan. Ai, porque ele é um monstro, porque ele é louco, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e não sei o que, não sei o que lá, e ele é não sei o que, não sei o que lá. Fica assim. E ela tá tipo, nada vale, tá nem aí, quero ele igual. E é isso, tá, gente? E daí, esse amigo vai falar um monte de coisa pro Tristan, que não sei o que, os peitos da Elizabeth, porque a Elizabeth é minha, porque eu joguei cara e coroa lá com o falecido e ele roubou ela de mim, e não sei o que, não sei o que, era pra ela ser minha. E daí pega que o Tristan surta e esmurra a cara dele, e o amigo dela se faz um de chongo toda hora. E daí, do nada... O Tristan vai embora, porque... Sabe por que ele vai embora, gente? Porque o marido da Elizabeth foi quem causou o acidente que matou a esposa e o filho do Tristan. Tá? Então, um acidente ali foi, né? Os 3 morreram num acidente e tudo mais. E daí ele não conseguia conviver com a Elizabeth, sabendo que o falecido marido dela tinha matado a esposa e o filho dele. E daí ele sai, vai voltar a morar na casa dos pais dele, e daí... É isso, ele fica uns meses fora, acho que uns 2, 3 meses fora, e o outro cara lá na volta, e daí a Elizabeth tá muito puta com ele, porque o amigo dela contou pro Tristan isso, que não era pra ele ter contado ainda, porque ele que descobriu. E daí quando ele volta... O amigo dela sequestra a filha dela.
É que é tanta coisa, gente, que eu até me perco. Mas daí o amigo... Deixa eu só procurar o nome desse amigo que tá me dando uma aflição. O Tanner. O amigo, o nome dele é Tanner, tá? E daí o amigo dela, né, o Tanner, vai lá e sequestra a filha dela, porque a filha dela tava impedindo os dois de ficarem juntos, mas a Elizabeth não queria ficar com ele, ela já falou pra ele que ela não queria ficar com ele, e ela vai lá e sequestra a filha dela porque ele ia dar um fim na filha dela. Exato. E daí tá todo mundo desesperado, procurando, a polícia procurando, e onde é que ele tá com a criança? No galpão da casa do Tristan, do lado da casa dela. Sim, ninguém procurou lá, ninguém, sabe? Pelo amor de Deus. E daí foi no fim que a Elizabeth mata o cara lá, o... Ai, esqueci o nome dele de novo. O Tanner, vai lá e mata o Tanner. E daí é isso, gente. Ela mata ele, ela vai parar no hospital com a menininha e fica tudo bem. Ela e o Tristan ficam juntos. E é isso que acontece. Entendeu? Tipo, tudo isso acontece em 300 páginas. Em menos de 300 páginas, porque tem muito hot. Esse livro tem tanto hot, que não agrega em nada. E tantas coisas me incomodam nesse livro. Me incomoda o fato dela conhecer ele em uma semana e na outra já tá colocando ele dentro da casa dela, sendo que ela tem uma filha pequena, sabe? E é tantas coisas que me incomodam, e é um livro extremamente piegas. Só que um piegas, assim, ó... Meu Deus do céu, é uma forçação de barra, é uma coisa mal desenvolvida, é uma coisa horrorosa, é tudo resolvido de uma forma tão fácil. A Elizabeth foi lá, gente, tem mais um plot. O carro do marido lá dela foi sabotado pelo Tanner, foi ele que cortou os freios do carro. Por isso que causou o acidente. E daí aconteceu tudo isso. Ai, gente, é tanta coisa. É tanta coisa que chega a me dar um nó na cabeça. Chega a me dar um nó. E não é possível que só eu ache esse livro péssimo. Sabe? É tipo uma forçação. Uma coisa extremamente melosa e ridícula. E ao mesmo tempo exagerada e mal desenvolvida. E uns diálogos chatos. E é uma personagem sem personalidade, ela não tem nada de personalidade, ela é extremamente chata, e ele é muito chato, porque ele a todo momento fica, porque eu sou um monstro, eu sou horrível, eu vou destruir a sua vida, sabe? Puta que pariu, esse livro me deu raiva, eu li ele em 2 dias, mas de raiva, porque eu queria saber até onde essa merda ia me levar. Nossa, eu fiquei puta só de lembrar desse livro agora, meu Deus do céu, eu acho que 2 estrelas foi pouco pra ele. E por favor, comenta aqui nos comentários falando que eu não tô louca, que a história é ruim mesmo, porque não é possível. Não é possível que só eu ache esse livro péssimo. Agora, deixa eu respirar agora. Fiquei sem ar falando desse livro, meu Deus do céu, é tanta coisa que vai me dar dor de cabeça. Tô com dor de cabeça agora, tanto que eu falei sobre esse livro ruim. Eu fui na livraria comprar um livro pra ser a minha próxima leitura. E eu sou tão azarada que eu paguei caro, porque livros na livraria são caros, e eu comprei um livro ruim. E eu estou falando de Nossos Destinos Eternos. O que esse livro tem de lindo, ele tem de ruim, e ele é tão ruim que eu não consegui nem continuar a leitura. Aqui a gente tem a história de 2 personagens que eles têm uma maldição, que eles se amam, mas eles têm que se matar. Tá? Então aqui, ó, eles se amaram em 1000 vidas e se mataram em todas elas. Daí aqui atrás, né, uma história de amor entre 2 almas que estão destinadas a reencarnar e a morrer tragicamente ao longo dos séculos. Tá? Então eles têm que se matar, eu não sei porquê, nem a protagonista sabe. E é uma protagonista extremamente chata, e eu acho chato eles se lembrarem de suas vidas anteriores, deles saberem que vão se matar. Eu achei meio nada a ver, e é um livro sem nenhuma profundidade, é um livro com uma escrita fraca, é uma escrita extremamente fraca, uma escrita chata, que não te dá vontade de ler, e é extremamente arrastada, ao mesmo tempo que os capítulos são curtos, é arrastado, e é tudo muito... O tanto que ele é arrastado, ele é corrido, porque, como eu falei, ele não te dá profundidade em nada, porque aparece as vidas anteriores dela, e tem a vida, então, ali, né, a principal, entre aspas, que a gente tá acompanhando, que é em 2022,
mas a gente tem também, né, um pouco das vidas anteriores dela. E é tudo extremamente corrido, a gente não sabe qual é a personalidade dessa personagem. Pra mim, ela é extremamente chata, porque eu não consigo me apegar a ela e nem ter a curiosidade de saber por que eles têm que se matar, sabe? E é em todo aniversário de 18 anos dela. Então, ele reencarna também numa pessoa que pode ser que está próxima dela, numa pessoa desconhecida. Enfim, é essa a trama do livro. E, gente, é um livro muito lindo. Aqui dentro também, ele é belíssimo, ó. Ele é belíssimo. Só que é muito chato. E eu achei a escrita ruim. Porque é uma escrita... Se é uma escrita fraca, beleza, sabe? Eu leio os livros da Frida McFadden. Então o problema não é a escrita ser fraca. É uma escrita fraca que quer ser uma escrita poética. Porque daí solta umas frases ali, tipo umas frases que são feitas para serem marcadas, entendeu? E é uma história chata. Os personagens não me cativam em nada, eu não consigo sentir a dor deles de se matarem toda vez, e é um livro que não desperta curiosidade nenhuma, e é extremamente chato. E eu paguei R$ 70 nisso aqui, e eu fiquei muito triste. E fazia muito tempo que eu não criticava livros, eu me sinto um pouquinho mal de criticar livros, mas às vezes é necessário, é um bem necessário que a gente tem que fazer, mas eu fiquei com dó, gente, porque ele é tão bonitinho. Essas foram as minhas piores leituras até agora, e eu espero que as próximas leituras sejam maravilhosas. E até para sair um pouco das leituras ruins, eu comecei a ler O Conde de Monte Cristo, que não vai ter erro. Esse livro não vai ser ruim, com certeza absoluta, ele não vai ser ruim. Mas é isso, gente, se inscrevam aqui no canal, me sigam nas redes vizinhas. Eu tô um pouco burra nesse vídeo, não tô sabendo falar. Me sigam nas redes vizinhas para mais vídeos, e é isso, gente. Beijos!